CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Olá, bom dia! Hoje é sábado, 25 de fevereiro de 2023, o último sábado do mês de fevereiro. E está no ar o seu programa CBN Agro Maceió, um programa destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias, essas tecnologias que estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e pecuária. E aqui você vai ficar por dentro dos preços das principais commodities do mercado. E a nossa conversa de hoje vai ser com o pesquisador, engenheiro agrônomo com doutorado em fitotecnia da Embrapa Tabuleiros Costeiros, aqui em Alagoas, o Antônio Santiago. E a gente vai falar sobre a cultura da mandioca. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br. Você vai lá no player e para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro ouvindo CBN Agro Maceió todo sábado das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E vamos aos destaques de hoje. Deu positivo o exame laboratorial comprovando o caso de vaca louca no Brasil. Na segunda-feira, será divulgado o resultado do teste de contraprova. Inscrição para o Prêmio Sistema Agrícolas Tradicionais do Semiárido Brasileiro Dom Helder Câmara acaba na próxima segunda-feira. Ato declaratório ambiental já pode ser declarado ao IBAMA. A Associação Brasileira dos Produtores de Milho informou que o Brasil é o terceiro maior produtor de milho e que a produção deve aumentar em 2023. Alagoas é o terceiro produtor de leite no Brasil. Inscrição para o Planta Alagoas vai até o dia 2 de março. Cerca de 5.000 agricultores alagoanos já estão recebendo o pagamento do Garantia Safra. IBGE informa que o estado de Alagoas tem uma estimativa de safra de 182 milhões de toneladas. Produção brasileira de pintos de corte de um dia tem recuo na produção. Com produção própria de suínos, China deve diminuir a importação de carne suína brasileira. A Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Abramilho, divulga alerta aos produtores com recomendações de manejo e controle da cigarrinha do milho. CBN Agro. E como eu mencionei na abertura do programa, a conversa de hoje vai ser com o pesquisador, engenheiro agrônomo com doutorado em fitotecnia da Embrapa Tabuleiros Costeiros, aqui em Alagoas, o Antônio Santiago, e a gente vai falar sobre a cultura da mandioca. Bom dia, Antônio Santiago, tudo bom? Bom dia, Marco, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Prazer todo nosso, Antônio. Bem, primeiro, o que é macaxeira e o que é mandioca? Existe diferença de uma para outra ou é só nomenclatura? Não, existe uma diferença bem acentuada, né? E diz respeito ao teor de ácido cianídrico. O que é esse teor de ácido cianídrico? É uma substância, um gás, né? Mas que dá um sabor muito amargo para as mandiocas. Então, dependendo do nível do teor, considerada mandioca. Se tiver bem pouquinho, nós, humanos, não vamos sentir o gosto, então é a macaxeira. Uma outra diferença é que as mandiocas, elas demoram muito a cozinhar. E a macaxeira já cozinha muito rápido. Rápido, 20, 22 minutos, né? A não ser que seja levado para a panela de pressão. Aí mais rápido ainda. E uma outra característica
é que ela não descasca com tanta facilidade do que as macaxeiras. As macaxeiras, ela descascam mais fácil. Então, essa é a diferença básica. Era isso que eu ia perguntar, né? Visivelmente teria uma diferença, então basicamente seria essa para descascar, aquela que você passa só um risco com a faca e você descasca com a mão. Ela sai praticamente como se fosse uma embalagem. Justamente. A casca sai muito fácil, né? Agora, de um modo geral, quem conhece é quem planta. Mas tem alguns produtores que têm mais sensibilidade e tal, eles pegam uma parte da folhagem, da folha, amassa, cheira. Quem tem muita experiência consegue fazer essa distinção. Eu mesmo, que trabalho com 44 anos com a cultura, não tenho essa percepção de somente com cheirar a folha tragada ou macerada, consigo fazer essa diferença. É mais mesmo a questão da gente saber o que plantou, se é a nossa macaxeira ou a nossa mandioca. Agora, para a alimentação do animal, pode dar a raiz, né, ou a macaxeira mandioca ou não, ou até a maniva. Se eu colocar a maniva da mandioca para o animal comer crua, ele pode ter algum problema devido a essa substância? Pode sim. Algum tempo atrás, na minha conversa com os produtores, eu chamava muita atenção disso, por dois aspectos. Um, que a gente jogava fora a parte aérea da mandioca ou da macaxeira. E essa parte aérea é riquíssima em proteína. Então, nós temos um grande problema para quem cria gado aqui no nosso estado, é que praticamente 6 a 8 meses o criador tem problema de ração. Praticamente ele só fica com palma, se for no caso da nossa bacia leiteira. E eles jogavam fora a parte nobre para a alimentação animal, que são as folhas ou a parte aérea. Tá? Inclusive as manivas. Tomando alguns cuidados, é um alimento perfeito para ser fornecido às vacas, inclusive vacas leiteiras, associado a outros elementos, outros alimentos, para dar uma ração balanceada. Mas, sem dúvida, tem que ter algum cuidado. Sabe? Que cuidados, então, são esses, né? Para quem está ouvindo a gente, olha, eu tenho uma plantação e estava jogando fora as partes aéreas da plantação. E aí, o que é que eu posso fazer para passar para o meu animal sem medo? Bom, uma é deixar essa parte aérea descansar pelo menos aí, descansar ou deixar em repouso, né? Pelo menos aí 72 horas. Então, colhe a parte aérea, pode triturar para facilitar a alimentação dos animais, não pode ser bovinos, pode ser os caprinos ou ovinos, todos aceitam bem, gostam do paladar, ela tem alta palatabilidade, e aí você, mantendo essa parte, você pode fornecer. Uma outra parte que é também muito aproveitada na alimentação animal é a casca da mandioca. Não a casca pura, mas a raspa, né? Até pouco tempo atrás, as nossas casas de farinha, que tem muitas no nosso agreste, que é o principal, tradicionais, né? As mulheres geralmente que ficam com essa função de descascar a mandioca para ser processada e se fazer a nossa farinha, ou o nosso beiju, ou tirar a nossa goma. Quando se descasca, aquele alimento ali também deixa 48 horas, no mínimo 72, e é fornecida também por animal, que aí ela já não tem tanta proteína, mas ela tem muita energia. É como se fosse o milho. Não substitui o milho, mas é um componente também em dietas animal. Então, para quem tem plantação de mandioca, eu estou produzindo a raiz, vendendo a raiz e aproveitando a parte aérea e passando para os animais. Certo, sem dúvida. Isso é importantíssimo. E agora tem outro mercado também. Os próprios produtores de macaxeira, eles já estão aproveitando a parte aérea também, passam no triturador, né, numa forrageira, e isso aí eles estão vendendo, comercializando na bacia leiteira, agregando valor também, agregando renda na sua atividade. Seria como ração também, para ser acrescentada a outra ração, a outra coisa, para dar volume. Isso, justamente. Ela tem proteína, que é a parte aérea, a proteína está mais na folha. Mas quando nós falamos parte aérea, pega maniva também. Então eles trituram e aquilo ali que há 10 anos atrás era deixado no campo,
servindo de fonte de pragas ou de cobra, qualquer coisa, hoje é totalmente aproveitado, justamente para a alimentação animal. Aí eu pergunto ao senhor, né? Porque tudo, quando se fala numa planta, uma coisa, olha, isso veio da África, isso veio da Índia, isso veio da Europa. A mandioca macaxeira é genuinamente brasileira? Os índios já cultivavam ela? Ou houve alguma importação e alguma mesclada aqui no Brasil? Não, ela é uma espécie ou é uma cultura genuinamente brasileira. Não exclusivamente do Brasil, porque tem outros países da América do Sul que também têm espécies selvagens, mas o grande berço, a origem, é na região do Cerrado e região também amazônica. Tanto que eu tenho um amigo que fala que a mandioca é o pão brasileiro, porque você faz uma infinidade de produtos para alimentação humana, tendo origem a mandioca. Tapioca é uma das, né? A maçapuba também, um cuscuz de maçapuba, um bolo de maçapuba. Ou seja, os derivados da mandioca são deliciosos. São deliciosos e inúmeros, né? Você falou os bolos, são vários tipos de bolos que são confeccionados. Você pode fazer uma farinha panificável, também para misturar com a farinha de trigo também, que dá pão também, dá para fazer pão, o pão nosso francês, e uma infinidade. Eu sempre falo que nós, da cadeia produtiva da mandioca, nós teríamos que agradecer muito as nutricionistas, os nutrólogos, porque eles incentivam até hoje o seu uso como tapioca para quem quer uma alimentação mais saudável, sem glúten, né, que satisfaz mais a necessidade de comer por um período maior. E tem várias agregações de valores, tapiocas coloridas, aí você bota com um caldo de beterraba, de cenoura, enriquecendo então esse alimento. O estado de Alagoas é um grande produtor de mandioca ou não? A nível nacional ele não é grande, tá? Porque nós somos o segundo menor estado da federação. Mas nós temos, agora é muito importante a cultura para o estado de Alagoas. Basta dizer que nós temos, com certeza, a cultura da mandioca dentro da agricultura, estou tirando só a pecuária, é a terceira maior, entre 3 produtos, só perde praticamente para a cana-de-açúcar, em termos de valor agregado da cultura, o valor gerado, valor de produção. Então, é uma cultura importantíssima. E com uma característica também, grande parte da produção de mandioca vem da agricultura familiar, né? Isso aí tinha até uma coisa interessante, porque costumava-se falar que mandioca gostava de solos menos férteis, não gostava de chuva. Não, ela é uma cultura super inteligente. Ela gosta, ela responde, se você adubar, ela tem um rendimento muito maior, né? Então ela exige uma série de cuidados também, que ela sai de um patamar de 10, 11 toneladas por hectare para mais de 25 toneladas. Então é uma cultura importantíssima. Ou seja, praticamente dobrando essa quantidade, só adubando, dando uma atenção especial para ela, né? Agora, uma outra pergunta também, Antônio. O agricultor, né? Tem gente que já está acostumado com culturas mais rápidas, de 60 dias, de 90 dias, mas a mandioca passa um ano. Ele vai obter um lucro? Ele vai esperar um ano para poder começar a ganhar dinheiro com a mandioca? Como ele vai fazer isso? É um produto que a gente tem que ver que ele é igual aos demais. Então nós já tivemos, vamos supor, até 2 anos atrás, ou 1 ano e pouco, o gado estava num preço muito elevado. Hoje está uma redução em termos de valor de arroba, né? Isso a gente vê cana-de-açúcar também. A mandioca não é diferente. Hoje nós estamos atravessando uma situação, sazonalidade, uma situação muito favorável. O preço médio da tonelada está variando de 1.000 a 1.200. Nesse preço, praticamente nenhuma cultura daqui do nosso estado, essas culturas mais tradicionais, competem com a mandioca. Por que está dando esse aumento também? Nós tivemos crise também
de produção nos estados mais do sul, sudeste, principalmente São Paulo e Paraná, e com a instalação de algumas indústrias que processam a raiz de mandioca. Isso está conseguindo estabilizar o preço, e aí os pequenos e médios produtores estão investindo cada vez mais tecnologia, por conta que vai ter um lucro maior também. Para esse agricultor, o investimento é alto? A cultura é fácil para ter pragas, né? Qual o cuidado que ele tem que tomar para ele ter uma plantação, vamos dizer assim, saudável durante todo esse período? Em primeiro lugar, ele tem que escolher o local dele. A mandioca tem um problema em termos de local. Ela não suporta terrenos encharcados. Eu costumo falar que ela não é arroz para viver debaixo d'água, né? Então, a cultura do arroz, principalmente o arroz nosso aqui do Baixo São Francisco, é cultivado em água, em várzea. Então, o primeiro cuidado. O segundo, ele observar de onde ele está tirando a maniva. A maniva é a semente. Então, ele tem que ter um plantio sem pragas, ele tem que ter uma maniva saudável, que não seja muito nova, nem muito velha. A comercialização de maniva é muito incipiente, como está no começo, então geralmente ele pega a maniva de um vizinho, de um plantio, né? Cada tarefa ou hectare, se o agricultor for mais esclarecido, ele consegue produzir aí, plantar 5 a 6 hectares. Ou uma tarefa, 5 ou 6. Então, é um rendimento muito grande. Então, a variedade que ele quer, isso a Embrapa, com alguns parceiros, nós já temos definido. Se ele quer um material mais tardio, você falou no mínimo 12 meses. Isso para mandioca é verdade. Macaxeira já é um pouquinho menor, 8 meses, 9 meses, que muitas vezes é irrigada, então isso também facilita. E o próprio mercado é a dona de casa, vou chamar dona de casa, porque é ela que está mais na lida ainda no dia a dia da cozinha, da gerência da cozinha. Então, ela não quer uma raiz muito grossa, tá? O mercado consumidor exige uma raiz não muito grande e menor diâmetro. Já o produtor de farinha, ele prefere não interessa, melhor até uma raiz mais grossa, com diâmetro maior do que um pequeno. Então demora aí, mas nós temos 12 meses, 16 meses, 18 meses. Então ele tem que estar muito ligado ao mercado. Para quem que ele vai vender aquele mercado? É para uma indústria, é para os caminhoneiros que levavam, que está cada vez diminuindo mais, esse mercado para Sergipe, mercado para Pernambuco. Isso aí nós via com uma certa preocupação, porque era venda de um produto com um preço bem menor, matéria-prima, e a gente recebia a farinha beneficiado com um valor muito maior. Então nós estávamos perdendo divisas e diminuindo a mão de obra para fazer essa farinha, os beijus ou a goma mesmo, que é tão apreciada para nossa população. Mas aqui também a gente tem casa, né? Tem casa de farinha, de mandioca, principalmente na região do Agreste. A produção, essas casas não davam para atender essa produção. Eu passei um período em Palmeira dos Índios e observava que só numa noite eram 12 caminhões trucados com a carga até por cima de mandioca. Apesar nos levantamentos que nós fizemos, nós já chegamos a identificar 450 casas de farinha, somente na região do Agreste, e aí Palmeira dos Índios entra, Arapiraca, Junqueiro, Teutônio, São Sebastião. Mas aí nós tínhamos uma limitação. Essas casas de farinha geralmente funcionam entre setembro e outubro até fevereiro, março. Então elas tinham uma concentração de atividade nesse período. Por que isso, já que a mandioca dá praticamente no ano todo? Principalmente porque essas casas de farinha, a energia gerada por fornos vem de lenha. Então a lenha na época seca, ela queima com mais facilidade e o preço é menor. Tá? Já uma indústria não. Essas indústrias que estão se instalando, nós temos uma já grande indústria, uma instalada aqui em Teutônio Vilela, capacidade aí de 300 toneladas por dia.
e uma outra já instalada também em São Sebastião, que vai processar ou capacidade produtiva de 300 ou mais, elas têm que funcionar 365 dias por ano. Então, ela começa a exigir uma regularidade de oferta, né? E esses produtos, então, esses compradores que mandavam para Sergipe e para Pernambuco também é para farinheiras. Então, agora a tendência é a gente controlar isso aí, e para o pequeno produtor e médio é muito importante, porque o preço também vai estabilizar. E uma outra questão, quando começa as chuvas, relativamente o teor de amido, que é a nossa goma, ele diminui. Então eu tenho uma raiz, ela tem muito mais água do que amido, a grosso modo, para a gente entender. Então a indústria, ela sabe disso e ela paga. Então ela não paga mais por quantidade produzida, e sim por qualidade. A exemplo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, mais de 40 anos, o produtor recebe pela qualidade. Qual é a qualidade da cana-de-açúcar? Teor de sacarose. Qual é a qualidade da mandioca? Teor de amido, que os produtores chamam de renda, que é o que vai dar a renda mesmo. Então, uma outra preocupação do produtor. Quando você me fez a pergunta lá embaixo, lá atrás, quais os cuidados? Então, ele tem que ver a variedade. Como é que essa variedade é boa ou não em termos de teor de amido? Uma outra questão importantíssima, Marco. Hoje em dia, a mão de obra está ficando cada vez mais escassa. Não falo nem de preço, é mais escassa. Depois nós podemos falar por que está mais escassa. E aí o que acontece? Estão vindo já a mecanização. Então, uma das questões, já existem máquinas no mercado, máquinas em várias prefeituras aqui, que são do plantio semi-mecanizado. E aí nós temos variedades muito esgalhadas e outras de porte ereto, ou reta. Então, essa maniva é preferencial para ser plantada com máquina. Já temos pelo menos umas 5 ou 6 prefeituras que, fazendo um trabalho de incentivo à cultura da mandioca, empresta, ou o agricultor só paga o diesel, dependendo da prefeitura, para fazer o plantio totalmente mecanizado. A colheita ainda não é mecanizada, só o plantio. O plantio está mais. A colheita, nós temos algumas máquinas de colheita, mas ela não é ainda muito disseminada. O que alguns agricultores estão fazendo? Os mais tecnificados. Eles têm espécie de um subsolador, que aí um forfador, ele passa por baixo, forfa essas raízes, e depois vem um trabalho já manual, só de cortar essas manivas. Mas aquele trabalho de puxar a mandioca, já pensou a gente colher mandioca em época normal? Ano passado não vale, porque outubro, novembro estava com muita, graças a Deus, com chuva, quebra muita mandioca, raiz, precisa de um enxadeco para tirar. Isso aí precisava de um número muito grande de trabalhador rural. Com esse forfador já diminui bastante. Esse trabalho a mais, né, para fazer essa colheita da mandioca, é por isso que o trabalhador não está desistindo de ficar no campo, de participar da colheita da mandioca, né, na parte manual? Não, eu não acredito que seja isso, não. É porque nossa população, desde a década de 60, ela está diminuindo, nossa população rural. Então, na década de 60, meados da década de 60, nós tínhamos aí aproximadamente 65% a 70% da população do Brasil era rural. Começa a haver uma inversão e hoje nós temos aí aproximadamente 15% ou 17% da população vivendo na zona rural. E o restante na área urbana. E isso aí é ocasionado por êxodo rural, por uma série de dificuldades. Então, um pai mesmo começa a incentivar o filho para estudar, com toda a razão, e esse aí vai procurar emprego, né? Que as grandes cadeias produtivas, como algodão, cana mesmo, também passam por isso.
Para você que ligou o rádio agora, você está ouvindo o programa CBN Agro Maceió. E a nossa conversa é com um pesquisador, engenheiro agrônomo com doutorado em fitotecnia da Embrapa Tabuleiros Costeiros, aqui em Alagoas, o Antônio Santiago. E a gente está conversando sobre a cultura da mandioca. Santiago, vou fazer uma pausa em nossa conversa para a entrada do repórter CBN. E ao voltar, a gente continua com a nossa conversa. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br. Você vai lá no player e para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro ouvindo o CBN Agro Maceió todo sábado das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. Vem aí o repórter CBN. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Na sua rádio CBN em 104,5 até às 10 da manhã tem o programa CBN Agro Maceió. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br. Vai lá no player. E para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro ouvindo o CBN Agro, todo sábado das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E retornando à conversa com o pesquisador, engenheiro agrônomo com doutorado em fitotecnia da Embrapa Tabuleiros Costeiros aqui em Alagoas, o Antônio Santiago. E a gente está conversando sobre a cultura da mandioca. Antônio, o senhor mencionou com relação a variedades que a Embrapa desenvolveu. Esse agricultor que está ouvindo a gente quer melhorar aí a sua plantação. O que fazer? Onde procurar? Onde achar essa maniva com a qualidade já melhorada? Nós fazemos periodicamente ou anualmente uns eventos de transferência de tecnologia ou difusão de tecnologia, mais difusão, que são os nossos dias de campo, onde o agricultor ele tem a oportunidade de ir visitar nossos experimentos, que aqui em Alagoas, como a minha unidade não dispõe de uma área experimental própria, a gente faz todo esse trabalho com mandioca em áreas de agricultores, de parceiros, pequenos ou médios. E nesses dias ele tem a oportunidade de ele ir também avaliar. Nós não trabalhamos só com materiais e também não só as geradas pela Embrapa. Nós trabalhamos também com outras, por exemplo, se o IAC ou o IPA mais fácil para a gente, o IPA aqui de Pernambuco, ele lançou um material produtivo de mandioca, eu incorporo esse material nos meus testes e o agricultor ele tem possibilidade de ver em loco se aquele material é melhor ou não do que o que ele está utilizando. Tem algum contato, um fone, numa página da internet para esse agricultor ficar sempre olhando quando é que vai acontecer esse dia de campo? Nós sempre divulgamos, mas isso tem... É só entrar em Embrapa Tabuleiros Costeiros, eventos, isso a gente está... Nós temos uma equipe também nessa parte de difusão de tecnologia que está fazendo essa divulgação. Em outubro passado, nós fizemos um evento muito interessante, justamente para o agricultor ver esses ensaios de competição de materiais, de genótipos. Isso foi iniciativa privada,
a Embrapa, Prefeitura Municipal de Teotônio, Sebrae, quer dizer, vários órgãos envolvidos nesse dia de campo. Então, só com o melhoramento, sem aumentar a área plantada, ele pode ter um rendimento maior na sua produção e, lógico, um lucro maior. Não só isso. A gente está sempre buscando associar. Então, nós temos materiais mais responsivos ou adaptados às nossas condições. É isso que nós tratamos agora. Nós buscamos também um controle integrado de mato, de ervas daninhas, que é um problema sério para a mandioca e muito caro para o agricultor. Até uns 12, 15 anos atrás, eu não gostava nem de falar de herbicida para a cultura da mandioca. Mas depois, devido a essa falta de mão de obra rural, nós tivemos que agregar esses estudos também, identificando tipo de moléculas que estão registradas para o controle de mato, mudando o espaçamento dela. E ano passado, na minha equipe, né, logicamente eu não trabalho sozinho, nós trabalhamos com outros parceiros, a nível estadual a Emater é muito próximo da gente, mas nós temos dentro da Embrapa alguns outros pesquisadores que trabalham. Então nós lançamos uma cartilha, isso ele pode olhar, é Suprimata, que é um documento, um trabalho que está indicando quais os principais métodos ou maneiras para ele diminuir essa competição do mato com a cultura da mandioca e causando prejuízo. Eu queria lembrar aqui que você me falou a questão de pragas. A mandioca é uma cultura bem resistente ou tolerante à maioria das pragas. Nós só temos uma lagarta, que é o mandarová, que é muito prejudicial. Mas já existe tanto controle biológico como químico. E aí depende muito da extensão do dano, da área do produtor, quando ele identifica que pode utilizar preferencialmente o biológico ou, em último caso, o químico, seguindo as recomendações. Eu posso consorciar mandioca com feijão, mandioca com outra cultura, para poder eu ter, né, nesse período em que a mandioca está se desenvolvendo, uma renda a mais? Marco, ou você estudou ou você é mandioqueiro, viu? Sem dúvida, nós incentivamos muito, principalmente os pequenos produtores, a não apostar somente numa cultura. E a cultura da mandioca, ela por natureza é uma cultura muito amigável para ser consorciada. Se a gente relembrar que nosso tempo, hoje é o terceiro maior município produtor, mas Arapiraca, antigamente, na época do fumo, era a principal região produtora, porque a cultura do fumo era consorciada com mandioca. Então tem o fumo, tem a vagem, tem o feijão e tem o milho. Para grandes áreas, o empresário rural, pequeno, médio ou grande, ele tem que fazer essa conta. Mas para o pequeno produtor, eu não tenho a menor dúvida que o consórcio com milho, com feijão, ou feijão que a gente chama de arranque, ou feijão calpi, é uma solução. Ele não aposta somente numa cultura, né? De repente ele planta só mandioca, ele vai ter aí uma produtividade aí média de 14, 15 toneladas e o preço está muito baixo. Se ele planta só milho ou feijão, basta ter um excesso de chuva, principalmente feijão, que dá uma doença que nós chamamos no campo de mela. Milho, ele não cresce, ou a seca, o milho também não vai para frente, e aí ele tem a mandioca para ser uma contrapartida, um consorte aí. É fundamental para o agricultor familiar. E ele ainda vai ter, né, o que sobrou da cultura para alimentar os animais, né? O que sobrou do milho, o que sobrou do feijão, ele pode incorporar nessa ração e fazer volume nessa alimentação, e com proteína com qualidade. Com proteína com qualidade. Basta ele consultar, e uma vez só, um técnico, um veterinário, um zootecnista, que vai saber qual a melhor ração com esses componentes produzidos na sua pequena propriedade. Antônio, quer acrescentar mais alguma coisa nessa nossa conversa falando sobre essa cultura da mandioca? O que nós estamos verificando é que essa cultura nos últimos 5 anos tem crescido muito, graças à implantação de 2 indústrias grandes aqui, que garante o preço, como eu disse, e incentiva o aumento da produtividade. Por quê? O pequeno produtor ou o médio, sabendo que ele vai ter um preço estável, ele pode investir mais em tecnologia. Investindo em tecnologia, ele vai ter uma maior produtividade
com certeza, e vai ter uma maior renda também, melhorando a qualidade. Queria, se me permitir, nós agora, a equipe da nossa Embrapa Tabuleiros Costeiros, nós tivemos um edital, concorremos um edital na FAPEAL, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, do Estado de Alagoas, onde foi aportado um recurso para a pesquisa. E a equipe de mandioca conseguiu aprovar um projeto e nós estamos apostando, além dessas culturas, dessas coisas que nós já falamos, de testar materiais, divulgar melhor ou maciçamente a questão do suprimato. Nós estamos trazendo 2 tecnologias que eu acho importantíssimas. Uma é o plantio direto na mandioca. Então nós já temos outras regiões produtivas na região sul, como no Paraná, o plantio direto já é uma realidade. Nós vamos começar a fazer os primeiros ensaios agora em junho, vendo até o tipo de mato que seria melhor, o tipo de cobertura. E uma outra vertente é a questão do adubo. A gente não pode esquecer, eu falo, se eu adubar eu vou ter uma maior renda. Mas os últimos 3 anos o adubo aumentou de preço muito, assustadoramente. E o que os próprios produtores já estão fazendo? O uso de bioinsumos. Então nós também temos, a Embrapa desenvolveu, a Embrapa lá em Sete Lagoas, Melissô, que é nossa parceira nesse projeto também, desenvolveu um produto de bioinsumos que ela consegue, através de bactérias, maximizar a eficiência dessas bactérias na absorção ou no aproveitamento de fósforo existente no solo. Então, isso também nós vamos começar esse estudo. Logicamente, nós vamos demorar 3, 4 anos para desenvolver, mas nesses dias de campo, com certeza, nossos convidados, se nos derem o prazer de estar presentes, vão ver esses trabalhos. Com certeza, né? E olha, é melhor ter o início agora e o resultado daqui a 3, 4 anos do que não fazer nada agora e não ter mais nada à frente aí dos 3, 4 anos, tá? Então, Antônio, muito obrigado por sua participação, um abraço para você, para toda a equipe, qualquer coisa pode contar com a gente aqui do CBN Agro Maceió. Ok, eu agradeço em nome da Embrapa Tabuleiros Costeiros, coloco toda a nossa equipe aí à disposição para alguma explicação, alguns testes, alguma atividade de parceria. Muito obrigado. Conversei então com o engenheiro agrônomo, pesquisador, com doutorado em fitotecnia da Embrapa Tabuleiros Costeiros aqui em Alagoas, o Antônio Santiago. E a gente falou sobre a cultura da mandioca. Olha, tá vendo? Fazer o consórcio aí dá resultado, né? Você planta a sua mandiocazinha, aproveita a maniva para o replante, para dar para os animais e ainda pode plantar com milho, com feijão, né? Com a outra cultura também, com fava, ou seja, você vai tirar a sua sustentação, vai ter o seu dinheirinho para vender, para ter a rentabilidade para a família e ainda, depois no prazo de 1 ano, ainda tem a mandioca para você vender e com a rentabilidade já garantida. Né? 2 indústrias, grandes indústrias já instaladas aqui em Alagoas, garantindo aí um preço, lógico que vai pedir a qualidade do produto, mas garantindo um preço para que você também tenha a sua manutenção da família e a sua permanência no campo. CBN Agro. E Alagoas está se destacando também na produção de leite. Hoje o estado é o 3º produtor de leite no Brasil e por isso mais uma indústria de laticínios vai ser implantada no estado. Essa nova indústria vai ser instalada no município de Batalha e vai gerar entre 300 e 400 empregos diretos na região, com investimentos em cerca de 500 milhões de reais. A Nativille já possui uma indústria instalada no município de União dos Palmares. Quando as 2 unidades estiverem em pleno funcionamento, serão processados cerca de 400 mil litros de leite dia. E termina na próxima segunda-feira as inscrições para o Prêmio Sistemas Agrícolas Tradicionais do Semiárido Brasileiro, Dom Helder Câmara. O objetivo é proporcionar que mais comunidades participem da iniciativa, que vai reconhecer e promover sistemas agrícolas, paisagens e estratégias alimentares de agricultores familiares e de povos e comunidades tradicionais do bioma Caatinga. Com essa iniciativa, os organizadores buscam valorizar experiências que se destacam pelos saberes únicos,
produtos, formas de organização social, práticas, produtos, técnicas e artefatos que contribuem para conservar a agrobiodiversidade do semiárido. A premiação também visa dar mais visibilidade aos conhecimentos transmitidos por gerações, aos festejos, à cultura e ao manejo da paisagem, incentivando o desenvolvimento de processos participativos na construção e no fortalecimento da autonomia das comunidades e grupos sociais. Para participar, basta preencher o formulário ou então gravar um vídeo curto contando por que a experiência em sistema agrícola tradicional da sua comunidade merece ser premiada. O regulamento com as instruções está disponível no site do prêmio e pode ser consultado no portal da Embrapa. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a comissão organizadora pelo e-mail cnat.eventos@embrapa.br. E vai até o dia 2 de março as inscrições para o programa Planta Lagoas. O programa vai distribuir sementes de milho, feijão, sorgo e arroz aos agricultores familiares e também quilombolas, indígenas, assentados e acampados da reforma agrária. O Planta Lagoas prevê acesso ao máximo de 10 quilos de sementes por cultura, optando até 2 culturas distintas. As sementes de arroz serão distribuídas para as áreas dos perímetros irrigados do Baixo São Francisco, no quantitativo de 200 quilos produtor, correspondendo a 1 hectare de plantio. Os agricultores familiares devem procurar as prefeituras dos municípios ou organizações, no caso as cooperativas ou associações, para realizar o cadastro. Assentados de reforma agrária, acampados, quilombolas e indígenas devem ficar atentos à documentação a ser apresentada na inscrição, como a declaração de aptidão ao PRONAF ou Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF. Para os assentados da reforma agrária e integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e indígenas que não possuam DAP ou CAF, será aceita a comprovação de beneficiário da reforma agrária por meio da RB ou declaração do INCRA Iteral, desde que inscrito no Cadastro Único, o CadÚnico. Agricultores familiares de comunidade quilombola que não possuam DAP devem apresentar como substitutivo o documento declaratório expedido pela Fundação Cultural Palmares, que informe tal aptidão. Para acampados, será aceita a declaração dos movimentos sociais da reforma agrária, validados pelo Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, o Iteral, desde que inscritos no CadÚnico. Já no caso dos agricultores familiares de comunidades indígenas que não possuem DAP, será aceita a declaração indígena emitida pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A planilha de cadastro de beneficiários e o termo de compromisso, que devem ser acessados pelas organizações e prefeituras municipais, estão disponíveis no site da Secretaria de Agricultura, no seguinte endereço: www.agricultura.al.gov.br. O programa Planta Lagoas, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, tem como objetivo promover o fomento produtivo agrícola no Estado, garantindo a segurança alimentar, gerando renda e possibilitando a permanência de agricultores familiares no campo. Cerca de 5.000 agricultores alagoanos já estão recebendo o pagamento do Garantia Safra 2021-2022. Foram contemplados os agricultores residentes dos municípios de Batalha, Inhapi, Maravilha, Mata Grande, Ouro Branco, Palestina e Traipu. Ao todo, 27.000 agricultores de 34 municípios de Alagoas aderiram ao Garantia Safra, junto à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura e também ao Ministério da Agricultura. No mês de março, os agricultores que ainda não receberam recurso na ordem de R$ 850 em parcela única serão contemplados. O objetivo do programa é dar segurança alimentar e garantir a sobrevivência de agricultores familiares com renda mensal de até um salário mínimo e meio, quando tiverem perdas de produção igual ou superior a 50% na estiagem ou por enchentes nas plantações. Os agricultores que aderiram ao Garantia Safra 2021-2022 e que tiveram o benefício bloqueado nos municípios com pagamentos já autorizados devem procurar regularizar sua situação no serviço, solicitar requerimento de defesa após bloqueio do benefício Garantia Safra na plataforma gov.br.
O laboratório no Canadá, que é credenciado para a realização do exame para a comprovação da doença da vaca louca, liberou o resultado de um exame enviado pelo governo brasileiro e deu positivo. O animal identificado com a doença tinha 9 anos e estava em uma pequena propriedade no município de Marabá, no Pará. O animal era criado em pasto, sem ração. Ele já foi abatido e sua carcaça foi incinerada no local. A propriedade em que estava o animal está isolada e sob vigilância dos técnicos da ADEPará. E de acordo com o boletim emitido pela Agência de Inspeção e Defesa Animal do Pará, trata-se de uma forma atípica da doença, que surge espontaneamente na natureza em animais mais velhos, não causando risco de disseminação ao rebanho e ao ser humano. Os casos atípicos da doença costumam ser pontuais, mas podem igualmente causar restrições comerciais. E diante desse caso, o governo brasileiro suspendeu temporariamente as exportações de carne bovina para a China. A suspensão ocorre por um protocolo assinado em 2015 pelos dois países que estabelece um alto embargo nas vendas de carne quando uma nova ocorrência de vaca louca é identificada. A suspensão começou na última quinta-feira, dia 23, e pode durar 100 dias, pouco mais de 3 meses. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o que foi informado pelos técnicos sanitários do ministério é que tudo indica que a doença seja atípica, caso em que é desenvolvida durante o processo degenerativo do animal, mais comum em bovinos mais velhos. E acrescentou que nessas condições não há risco para a população comer carne bovina, uma vez que os casos atípicos não são transmissíveis. Em 2021, por exemplo, o Brasil permaneceu sem enviar carne bovina à China por mais de 100 dias, entre setembro e dezembro. Na ocasião, o Brasil havia comunicado 2 casos atípicos da doença, registrados em Nova Canaã, no norte do Mato Grosso, e em Belo Horizonte, Minas Gerais. CBN Agro. E agora vamos às cotações da semana. Cotações da semana. O milho, a saca de 60 quilos, cotado a R$ 135,00. O farelo de soja, saca de 50 quilos, R$ 170,00. Farelo de algodão, saca de 50 quilos, R$ 115,00. A mamona grão, saca de 60 quilos, R$ 205,00. O algodão caroço, saca de 30 quilos, R$ 76,00. Sementes certificadas, o quilo, R$ 20,00. O coco, o quilo, preço mínimo de R$ 2,00, preço máximo de R$ 2,30. Já a arroba do boi gordo, valor mínimo de R$ 280 e o máximo de R$ 300. A novilha para o abate, arroba, preço mínimo de R$ 280, preço máximo de R$ 300. A novilha para cria, arroba, preço mínimo de R$ 290, preço máximo de R$ 310. O porco, arroba, preço mínimo de R$ 215, preço máximo de R$ 220. A vaca, arroba, preço de R$ 280. O ovo extra, caixa com 30 dúzias, R$ 195,00. O frango vivo, o quilo, R$ 6,70. O leite, o litro, R$ 2,35. CBN Agro. E agora, de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL, preço no atacado está sendo praticado na Ceasa, em Maceió, é o seguinte: ovos extra branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo R$ 205, preço máximo R$ 210. Ovos grandes branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de R$ 195, preço máximo de R$ 200. O açúcar cristal, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 92, preço máximo de R$ 94. O açúcar demerara, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 102, preço máximo de R$ 105. O arroz beneficiado tipo 1, longo fino, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 140, preço máximo de R$ 145. O arroz beneficiado tipo 2, longo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 125, preço máximo de R$ 130. Já a farinha de mandioca torrada fina, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 145, preço máximo de R$ 150. A farinha de mandioca torrada grossa, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 130, preço máximo de R$ 135. O feijão carioquinha, fardo com 30
30 quilos, preço mínimo de R$ 235, preço máximo de R$ 245. Já o feijão macassar, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 180, preço máximo de R$ 195. O milho amarelo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 85, preço máximo de R$ 90. O abacaxi pérola grande, o cento, preço mínimo de R$ 400, preço máximo de R$ 450. Já o abacaxi pérola médio, o cento, preço mínimo de R$ 300, preço máximo de R$ 350. O abacaxi pérola pequeno, cento, preço mínimo de R$ 200, preço máximo de R$ 250. A acerola vermelha, caixa com 20 a 23 quilos, preço mínimo de R$ 50, preço máximo de R$ 60. A banana nanica de primeira, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 30. A banana da terra de primeira, o cento, preço mínimo de 110, preço máximo de R$ 125. A banana da terra de segunda, o cento, preço mínimo de 90, preço máximo de R$ 100. A banana prata de primeira, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 35. A banana prata de segunda, o cento, preço mínimo de 20, preço máximo de R$ 25. O coco seco, o cento, preço mínimo de R$ 210, preço máximo de R$ 220. O coco verde, o cento, preço mínimo de R$ 140, preço máximo de R$ 150. A goiaba verde, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 70, preço máximo de R$ 75. Já a goiaba madura, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 65, preço máximo também de R$ 65. A laranja lima grande, o cento, preço mínimo de 40, preço máximo de R$ 50. Já a laranja pera grande, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 35. A manga espada, caixa de 23 a 27 quilos, preço mínimo de 50, preço máximo de R$ 60. A manga tome, caixa de 22 a 24 quilos, preço mínimo de 60, preço máximo de R$ 65. O mamão Havaí, o quilo, preço mínimo de R$ 4,00, preço máximo de R$ 4,50. O mamão Formosa, o quilo, preço mínimo de R$ 2,50, preço máximo também de R$ 2,50. O maracujá azedo, caixa de 15 a 18 quilos, preço mínimo de 100, preço máximo também de R$ 100. O melão amarelo, o quilo, preço mínimo de R$ 2,50, preço máximo de R$ 3,00. A melancia Red, o quilo, preço mínimo de R$ 1,25, preço máximo de R$ 1,30. A abóbora cabocla, o quilo, preço mínimo de R$ 2,50, preço máximo de R$ 2,75. A abóbora leite, o quilo, preço mínimo de R$ 2,25, preço máximo de R$ 2,50. A abobrinha, o quilo, preço mínimo de R$ 2,75, preço máximo de R$ 3,00. A macaxeira, caixa com 25 quilos, preço mínimo de R$ 75, preço máximo de R$ 80. A alface lisa com 12 pés, preço mínimo de R$ 8,40, preço máximo de R$ 9,60. O coentro, o molho de 8 a 10 quilos, preço mínimo de 40, preço máximo de R$ 45. A couve-folha, preço mínimo de R$ 4,50 o quilo, preço máximo de R$ 5,00 o quilo. O inhame da costa, 15 quilos, preço mínimo de R$ 130, preço máximo de R$ 140. O pepino, o quilo, preço mínimo de R$ 1,50, preço máximo de R$ 1,75. O quiabo, o quilo, preço mínimo de R$ 7, preço máximo de R$ 8,00. O repolho híbrido, o quilo, preço mínimo de R$ 2,25, preço máximo de R$ 2,50. O feijão verde com casca, preço mínimo de R$ 4,00, preço máximo de R$ 5,00. O milho verde 50 espigas, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 35. Tá então as cotações no levantamento realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL, os preços praticados no Ceasa em Maceió. CBN Agro. E chegamos ao final de mais um CBN Agro, produção e apresentação de Marcos Vasconcelos. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, vai lá no player e para ouvir o programa na íntegra você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro ouvindo o CBN Agro todo sábado das 9 às 10 da manhã. CBN Agro de volta no próximo sábado, das 9 às 10 da manhã. Tenham todos um bom fim de semana e até lá.